estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vou dar continuidade às aulas de língua portuguesa. Vamos comigo? Então, para hoje, os materiais que vocês vão usar são os mesmos de sempre: o caderno, uma folha para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador, e se vocês tiverem aí pertinho, um dicionário. Como vocês sempre fazem, coloquem a data de hoje, aula 30 de língua portuguesa. Vamos lá? Na aula anterior, a gente aprendeu o que é um apólogo. Vocês fizeram alguns desafios sobre o uso do dicionário, aprenderam um pouquinho mais de vocabulário do texto e fizeram também um desafio sobre como o narrador se dá dentro desse texto do apólogo. E na aula de hoje, nós vamos nos aprofundar um pouquinho na compreensão leitora desse texto, os elementos da narrativa do apólogo e vamos aprender um pouquinho sobre discurso direto e indireto e como isso acontece dentro do texto, um apólogo. Venham comigo. Relembrando o texto, um apólogo. Esse texto é uma pequena história de vaidade, na qual uma agulha e uma linha de costura discutem sobre qual delas é a mais importante em relação ao papel que cada uma está exercendo dentro do texto, que é coser um lindo vestido de baile para uma baronesa. Então, durante toda a narrativa, esses dois personagens, a agulha e a linha, discutem sobre quem tem um papel fundamental na arte de costurar um vestido para a baronesa. E essa discussão vai do início até o final do texto. Então, vamos estudar um pouquinho mais e rever um pouquinho mais sobre o texto. Eu vou passar o primeiro exercício para vocês relembrarem um pouquinho da aula passada. Exercício 1. Toda a história acontece em um determinado lugar. Onde se passa o texto, um apólogo. Então, vocês lembram lá da aula passada e anotem no seu caderno. Então, vamos à resposta.
Vamos ver se vocês acertaram. A história acontece na casa de uma baronesa. No texto, isso aparece nesse trecho. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si para não andar atrás dela. Próxima atividade. Toda a história acontece em um determinado tempo. Como identificamos o tempo em um apólogo? Então, eu coloquei aqui os tempos da narrativa para vocês se lembrarem. Isso também foi visto na última aula. O tempo cronológico é aquele tempo do relógio, do calendário, que mostra as horas, os dias e os anos. É o tempo fechado, né? O tempo psicológico é um tempo interno, que não é determinado. Pode ser representado por uma lembrança ou ser fruto da imaginação. A gente não consegue especificar exatamente quando se dá esse espaço no tempo psicológico, né? Então, eu vou deixar um tempinho para vocês escreverem como se dá o tempo dessa narrativa. Será que ele é um tempo cronológico ou será que ele é um tempo psicológico? Um tempinho para vocês responderem. Então, o que vocês responderam? Vamos comigo? A história acontece em alguns dias. Isso significa que o tempo da narrativa é um tempo cronológico, é um tempo bem delimitado. Em que parte do texto a gente encontra essa informação? Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro dia, né? Até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Então, o tempo é bem delimitado. Aparece quando ela começou a costurar e depois de outro dia, até o quarto dia, acabou a obra, acabou o vestido. Então, é um tempo cronológico. Próxima atividade é uma atividade de desafio. Descubra o que significam as expressões destacadas a seguir sem usar o dicionário. Depois, compare a sua definição com a que aparece no dicionário. Então, a ideia aqui é vocês lerem a frase e descobrirem o que significam essas frases em destaque pelo contexto em que ela está inserida, e não necessariamente utilizando o dicionário. Então, eu vou deixar um minutinho para vocês e depois a gente compara as respostas, ok?
Então, vamos lá, vamos comparar a resposta que vocês colocaram com as respostas que a gente encontra no dicionário. Isso se passava em casa de uma baronesa, que tinha uma modista ao pé de si. De acordo com o dicionário, modista é uma profissional que desenha e confecciona roupa feminina ou que dirige um ateliê de costura para senhoras. Modista, nesse caso, vem de moda, né? O próximo, não repara que essa distinta costureira só se importa comigo. A definição do dicionário nos diz que distinta é aquele que não se pode confundir com outro. É inconfundível. E o próximo, e era tudo silêncio na saleta de costura. Saleta, de acordo com o dicionário, é uma salinha, uma sala com pequenas dimensões. Então, será que vocês conseguiram chegar perto dessas respostas? Vamos para o próximo slide. Quarta atividade. Numere os acontecimentos do texto Um Apólogo de acordo com a ordem em que eles ocorreram. Então, vocês vão numerar de 1 a 7 os acontecimentos de acordo como eles aconteceram na história Um Apólogo. Vamos lá? Uns minutinhos para vocês resolverem. Então, vamos conferir as respostas. O que acontece primeiro na narrativa? A agulha pergunta à linha o porquê de ela estar cheia de si, com um ar insuportável. Após isso, a linha explica que é ela quem costura vestidos e enfeites, enquanto a agulha somente fura o pano. A costureira chega na casa da baronesa e começa a costurar. A agulha e a linha sentem-se orgulhosas do trabalho que estão executando. Após isso, a agulha volta a dizer que ela é a mais importante do que a linha, mas a linha não responde e tudo fica em silêncio. Após, o dia do baile chega e a baronesa veste seu vestido novo. A linha pergunta à agulha, em tom de provocação, quem é a mais importante das duas, já que é ela, a linha, que irá ao baile enquanto a agulha ficará em casa. O alfinete aconselha a agulha a não mais abrir caminho aos outros, pois ela trabalhou duro e somente a linha é quem aproveita o baile. E aí, conseguiram acertar? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o discurso direto e o discurso indireto. Vocês perceberam que a fala dos personagens sempre vem precedida do uso de um travessão. O que isso significa?
que no texto um apólogo, há a predominância do discurso direto para indicar a fala dos personagens. Isso significa que há a presença do travessão antes do início das falas dos personagens, reproduzindo fielmente a fala do interlocutor. Agora, a gente vai ver como fica esse mesmo diálogo se fosse escrito no discurso indireto. Então, vocês viram no slide anterior que a fala dos personagens, assim como acontece no texto um apólogo, está precedido pelo uso do travessão. Aqui, nesse exemplo, nós vamos usar o discurso indireto, que indica que não tem travessão para indicar a fala dos personagens. Então, como ficaria aquele mesmo trecho? A agulha pergunta à linha por que ela está com aquele ar toda cheia de si, enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo. A linha responde que era para a agulha deixá-la. Então, novamente, aqui não aparece o travessão. Aqui aparece somente a fala do narrador contando o que está acontecendo no texto. Perceba que, neste caso, a fala dos personagens é narrada pelo narrador. Nesse tipo de discurso, os interlocutores não se expressam livremente, porque é o narrador que fala pelos personagens. Vou deixar aqui para vocês uma atividade para vocês assinalarem as alternativas em que a fala dos personagens está em discurso indireto. Lembrando, discurso direto é aquele em que aparece o travessão, indica fielmente a fala dos personagens, e o discurso indireto é quando há interferência do narrador para indicar a fala dos personagens. Vamos lá? Uns minutinhos. Então, vamos ver a resposta dessa atividade. Leia com atenção os trechos a seguir e assinale com um X as alternativas em que a fala dos personagens está em discurso indireto. Como eu comentei com vocês, o discurso direto acontece através do uso do travessão. Então, na alternativa B, ora, agora diga-me quem é que vai ao baile no corpo da baronesa. Aqui indica fielmente a fala da linha, né? Ela quem falou diretamente isso à agulha. E é por isso que aparece o travessão ali. E na alternativa D, anda, aprende, tola. Aqui é a fala do alfinete, né? Ele que fala para a agulha que ela é uma tola, né? Então, aqui, novamente, para indicar a fala do alfinete, aparece o travessão. A alternativa A está num discurso indireto. A agulha disse à linha que era orgulhosa. É um narrador falando pelos personagens, né? E na alternativa C, o professor respondeu que também já tinha servido de agulha a muita linha ordinária. Então, aqui também é um discurso indireto, porque é um narrador contando o que os personagens conversaram. Ok? Será que vocês conseguiram entender esse conteúdo? Vamos ter certeza que isso está bem compreendido. Eu vou deixar para vocês mais uma atividade
que vocês vão transcrever o trecho a seguir do discurso direto para o discurso indireto. Então, percebam que no discurso direto aparece o uso do travessão para indicar exatamente o que os personagens falaram no texto. Na terceira fala da agulha, tem esse porquê que eu deixei propositalmente em destaque. Então, quando vocês forem transpor esse texto do discurso direto para o discurso indireto, eu quero que vocês percebam o que vai acontecer com esse porquê, ok? Eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem a atividade.
E aí, será que vocês acertaram? Eu vou deixar aqui uma sugestão de resposta. Não significa que existe somente essa resposta. Vocês podem ter feito algo parecido com isso e também ter acertado. Então, a sugestão que eu coloquei aqui é: a agulha afirmou que a linha era orgulhosa. A linha respondeu que certamente era mesmo. E a agulha perguntou por que ela achava isso. Então, se vocês fizeram uma resposta aproximada, também acertaram. Ok? Vamos entender agora um pouquinho por que no discurso indireto, esse porquê, essa pergunta da agulha apareceu separado e com acento. E quando a gente reescreveu essa frase para o discurso indireto, o porquê apareceu separado e sem o acento. O que será que aconteceu aqui? Você percebeu que, ao transpor o trecho do discurso direto para o discurso indireto, a grafia da palavra porquê mudou? Por que será que isso aconteceu? Por que no discurso indireto ele estava com acento e, quando a gente passou para o discurso direto, apareceu sem acento? Na língua portuguesa, há 4 maneiras diferentes de escrever a palavra porquê. São elas: um porquê junto e sem acento, o porquê junto e com acento, o porquê separado e sem acento e o porquê separado com acento. Então, na atividade anterior, a gente já viu 2 tipos desses porquês. O que eu quero nessa questão de desafio? Que vocês se lembrem dos exercícios anteriores, lembrem que no discurso direto o porquê apareceu com acento, no discurso indireto apareceu sem acento. A partir disso, eu quero que vocês leiam esses trechos dessa atividade e levantem hipóteses. Por que a palavra porquê aparece escrita de diversas maneiras durante o texto? Então, nesses trechos que eu coloquei para vocês, por que está você com este ar toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Nesse exemplo, o porquê está separado sem acento. No próximo trecho, que a deixe? Que a deixe por quê? Nesse trecho, o porquê está separado e com acento. E no outro trecho, mas porquê separado com acento? É boa porque coso. Esse porquê está junto e sem acento. Nessa atividade, eu proponho que vocês levantem hipóteses, que vocês procurem entender por que esses trechos estão escritos de maneiras diferentes. Ok? Uns minutinhos para vocês pensarem.
Então, nessa atividade, vocês perceberam que o porquê separado e sem acento apareceu aqui no início da pergunta? Então, a gente utiliza esse porquê separado e sem acento no início de perguntas, ok? Já nesse exemplo aqui, que aparece um porquê separado, ele está indicando que é um porquê de final de pergunta. Então, sempre que ele aparecer separado e com acento, indica final de pergunta. Que é o mesmo que acontece nesse exemplo aqui. Mas por quê? É o mesmo desse exemplo aqui. Ele é separado e com acento porque está aparecendo no final de uma pergunta. E esse porquê junto e sem acento indica que é uma resposta, é uma explicação de algo. Então, é boa, porque coso, ele está explicando que ele costura e por isso que esse porquê aparece junto e sem acento. É um porquê de explicação, é um porquê de resposta. Ok? Vamos para o próximo? Então, a partir das explicações que vocês tiveram no slide anterior, vocês vão fazer essa associação da coluna A com a definição que está na coluna B. Então, vocês vão associar o porquê junto e sem acento, o porquê separado e sem acento, o porquê junto com acento e o porquê separado e com acento com o seu uso na coluna B.
ok? Uns minutinhos para vocês fazerem. E aí, acharam essa atividade um pouco mais fácil a partir das explicações que vocês tiveram? Então, vamos corrigir. O porquê junto e sem acento é usado para respostas e em explicações. O porquê separado e sem acento é usado em início de perguntas diretas ou indiretas. O porquê junto com acento é usado após o artigo o, substitui o motivo ou a razão. Um exemplo aqui é: eu não entendi o porquê de a agulha brigar com a linha. E o porquê separado com acento é usado em perguntas no fim da frase, no final das perguntas. E aí, conseguiram acertar? Espero que sim. Até a próxima aula. Até mais! Oi, gente!
Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Curitibinha e estou aqui para falar de um assunto muito importante, o coronavírus. Ai. Mas olha, não é para ter medo, e sim tomar os cuidados devidos. Vamos ver se você está por dentro? Quando for lavar as mãos, tem que lavar a parte de dentro da palma, a parte de cima. Não pode esquecer entre os dedos, essa região precisa ser lavada. E as unhas, as pontinhas do dedo também. Então você espalma a mão, esfrega a pontinha, troca, esfrega os punhos e aí sim você enxágua. E com certeza toda a sua mão está protegida. Esse vírus é muito resistente, então tem que tomar cuidado. Ele pode sobreviver até 12 horas sobre superfícies metálicas. Então muito cuidado quando passar a mão em corrimãos ou em maçanetas. É muito importante sempre ter um pouquinho de álcool em gel para você poder desinfectar as mãos. Eu sei que é muito gostoso ficar em casa, quietinho no seu canto. Porém, nós temos que deixar as janelas abertas, deixar o ar passar. O ambiente tem que ficar bem arejado. Quando nós encontramos alguém muito especial, nós queremos apertar, dar beijinhos. Mas cuidado, isso pode ser um perigo. Então, vamos tomar cuidados. Vamos se cumprimentar de longe. E aí, mano? Bater o pezinho e evitar abraços, beijinhos e apertos de mão. Gente, não é ser egoísta, mas nessas situações nós temos que usar as nossas próprias coisas. Então, copos, talheres, toalhas, use o seu mesmo. E quando chegar em casa, põe logo a sua roupa para lavar. Todo mundo gosta de festa, uhul! Mas espera aí, cuidado. Nessas situações isso pode ser um perigo, porque esse vírus ele espalha muito fácil. Uma pessoa contaminada pode passar para um montão de gente. Então, infelizmente, por um tempo, a gente tem que ficar em casa, evitar sair, evitar lugares com muita gente. Por exemplo, festas, cinema, qualquer lugar que tenha aglomeração. Essa doença é perigosíssima, principalmente com aqueles que são mais velhos. Então, as nossas vovós e os nossos vovôs estão correndo um sério perigo. Nesse caso, o melhor é ficar um pouquinho longe deles. Eu sei que a saudade vai apertar, mas o melhor para eles é a gente ficar longe. E se por acaso você se encontrar com o seu vovô e com a sua vovó, mantenha a distância, cumprimenta de longe. E aí, lave as mãos, passa álcool em gel e fala para eles se cuidarem e não sair de casa. Combinado? Nós amamos os nossos velhinhos e queremos eles bem protegidos. Gente, essas foram as dicas do Curitibinha para a gente não ter medo, mas tomar bastante cuidado com o coronavírus. Beleza, pessoal? Até a próxima! Um beijo do Curitibinha!